Ele é comediante, comentarista do UFC, usuário assumido de uma certa plantinha aí e ainda tem tempo para ser o dono do podcast mais ouvido no mundo. Senhoras e senhores, hoje irei falar sobre a vida de Joe Rogan. Eu sou o Tura e esse é o canal Fatos Mil Grau. Sua ajuda é muito importante para o crescimento do meu canal. Por favor, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Muito obrigado. Joseph James, mais conhecido como Joe Rogan, nasceu em Newark, cidade de Nova Jersey, no dia 11 de agosto de 1967. Joe Rogan é americano e a sua descendência é de italianos e irlandeses. Quando Joe ainda tinha 5 anos, seus pais se divorciaram e ele ficou morando com a sua mãe. Aos 7 anos de idade, Joe se mudou para São Francisco, na Califórnia, e aos 11 se mudou novamente. Dessa vez o destino foi a cidade de Gainesville, na Flórida. Durante sua juventude, Joe gostava de praticar esportes, e foi aí que descobriu seu interesse pelas artes marciais. Alguns anos mais tarde, chegou a frequentar a faculdade em Boston, mas pouco tempo depois desistiu dos estudos. Apesar de ser um fenômeno mundial com seu podcast, Joe também é conhecido por ser comentarista do UFC, trabalhando no maior evento de MMA desde 1997. Joe fez sua estreia no UFC 12, e diga-se de passagem, foi uma bela estreia, pois o evento teve grandes lutas, como a vitória de Mark Coleman sobre Dan Severn e a vitória do ainda jovem Vitor Belfort sobre Scott Ferroso. Belfort fez 2 lutas nesse mesmo evento, porque naquela época o UFC tinha o formato de GP, onde os lutadores entravam no famoso octógono mais de uma vez na mesma noite, avançando nas chaves conforme suas vitórias, até se tornarem campeões do torneio. Eu vou deixar o link desse evento aqui na descrição, particularmente achei muito da hora. De cara é possível perceber como Joe era jovem, ainda tinha bastante cabelo e que nasceu para trabalhar com a comunicação. Joe Rogan se tornou praticante de artes marciais, sendo faixa preta de Taekwondo e Jiu-Jitsu, tendo como mestres na arte suave o americano Ed Bravo e o brasileiro Jean-Jacques Machado. Joe tem uma admiração especial pelo Jiu-Jitsu e reconhece a importância dos mestres Carlos e Hélio Gracie na revolução dessa arte marcial, que é original do Japão. Em um episódio em seu podcast, ele fala sobre o início desse acontecimento e de como o Brasil é um país importante na história das artes marciais, pois daqui saíram vários campeões do UFC. É muito importante dizer que o UFC foi criado pelo filho mais velho de Hélio Gracie, o Rorion Gracie, a fim de provar que o jiu-jitsu era superior a qualquer arte marcial e que um praticante de jiu-jitsu poderia ganhar facilmente de um oponente maior e mais pesado sem precisar trocar chutes e socos. Joe chegou a participar de algumas competições, mas devido às lesões, decidiu abandonar a carreira de lutador. Joe se envolveu em algumas polêmicas no meio desse esporte. Uma delas foi com a lutadora brasileira Cris Cyborg. Joe disse que Cris teria uma genitália masculina e poderia facilmente competir entre os homens. Isso porque a Cris é muito forte fisicamente, perdeu apenas 2 lutas em sua carreira e a maioria de suas vitórias são por nocautes arrasadores. Não é à toa que ela é tida por muitos como a maior lutadora de todos os tempos. O comentário repercutiu super mal, e Joe Rogan emitiu um pedido de desculpas através de uma entrevista ao site Bloody Elbow. Ele disse: "Eu não deveria ter dito isso, mas é o que dizemos quando saímos entre comediantes, sabe? Além disso, havíamos tomado alguns drinks. Foi só uma coisa idiota que eu fiz e certamente eu não fiz isso de forma maliciosa. É isso que fazemos quando você está sendo fritado, mas ela não pediu para ser fritada e não foi culpa dela. Foi no contexto do que estávamos fazendo. Novamente, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter dito isso. Eu me sinto mal por ela porque não queria machucar seus sentimentos." Voltando para o início de sua carreira, a vida de Joe começou a mudar quando ele decidiu se aventurar no meio da comédia stand-up, fazendo apresentações em comedy clubs na cidade de Boston, no fim dos anos 80. Após conhecer um empresário, Joe teve sua carreira impulsionada e passou a realizar vários shows de stand-up por todos os Estados Unidos. Até que em 1994, ele teve a chance de começar a atuar na televisão, após assinar um contrato com a Disney.
Um dos primeiros projetos que Joe participou foi uma comédia sobre beisebol, chamada Hardball, transmitida pelo canal Fox. O programa não foi um sucesso, mas Joe conseguiu um papel para atuar no lendário seriado da NBC, News Radio. O seu personagem não foi tão relevante e dessa forma foi esquecido facilmente pelo público, mas o mais importante é que Joe ainda estava sob os holofotes. Outro momento importante em sua carreira foi o convite para apresentar o programa de TV Fear Factor. Imagine um mundo onde seus medos se tornam realidade. Essa era a introdução do programa, que era uma espécie de reality show que testava a capacidade física e mental dos participantes. Eram 6 competidores disputando provas malucas como quem ficava mais tempo dentro de uma banheira cheia de insetos ou ficar pendurado em um helicóptero sobrevoando o mar. Ao final das provas, o vencedor recebia um prêmio de $50 mil. O programa teve um começo promissor, mas houve um declínio em sua 4ª temporada após parte dos telespectadores perderem o interesse pelo conteúdo exibido, e isso fez com que a NBC tirasse o programa do ar. O programa foi exibido entre os anos de 2001 a 2006, tendo outras exibições entre 2011 e 2018, já em um novo formato feito pela MTV. Para nós brasileiros, esse programa era uma espécie de No Limite, que foi exibido pela Rede Globo no começo dos anos 2000. Ao passar dos anos, Joe imaginava que seus fãs gostariam de ver ele como realmente era, não como comentarista, apresentador ou comediante, mas sim a pessoa por trás de todos esses personagens, sem os clichês e padrões impostos pelas emissoras. Então, em 2009, junto com seu parceiro Brian Redban, ele decidiu criar o seu podcast, The Joe Rogan Experience, que até então seria apenas um hobby. Porém, ambos perceberam que Joe tinha ideias a ponto de discutir assuntos interessantes com grandes personalidades da mídia e que esse hobby poderia se tornar um show de verdade. Um ano após sua estreia, o podcast foi parar no top 100 do iTunes e desde então, a experiência de Joe Rogan é considerado um dos podcasts mais populares e influentes da atualidade. Já passaram por ali convidados como Elon Musk, Kanye West, Mike Tyson, Macaulay Culkin e o brasileiro Rafinha Bastos. Devido à liberdade que a internet proporciona, o podcast não tem tempo determinado, não é uma entrevista com perguntas prontas, está mais para um bate-papo descontraído, onde os convidados se sentem à vontade para falar de sua vida pessoal, carreira, projetos ou assuntos aleatórios. Esse formato vai muito além de um talk show. Joe consolidou o sucesso de seu podcast ao assinar um contrato milionário com o Spotify, estimado em $100 milhões. Hoje no Brasil, a cena de podcasts está bombando e não para de crescer. Não seria exagero da minha parte dizer que a cada dia surge um novo podcast. Além disso, foi criada uma subcategoria, que são os canais de cortes, onde se pega um trecho da conversa que está sendo abordado um assunto engraçado, polêmico ou interessante e é postado separadamente do vídeo original. Os donos do Flow Podcast, Igão 3K e Monark, foram os pioneiros do podcast aqui no Brasil. A partir do Flow surgiram outros, como o Podpah, Inteligência Limitada, Mini Podcast e por aí vai. A lista é grande. Igão 3K e Monark já falaram diversas vezes que são fãs do trabalho de Joe Rogan e que o Flow Podcast é inspirado na versão criada por ele. Não há dúvidas que Joe Rogan soube trabalhar muito bem a sua carreira e fez de seu nome uma marca de sucesso, ganhou fama e dinheiro. Atualmente ainda é um dos principais comentaristas do UFC e gera milhões de streams em dólares com seu podcast. Esse foi o primeiro vídeo da série Biografia Mil Grau. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se tiver alguma sugestão de biografia, pode deixar aí nos comentários que eu dou uma olhada. Até o próximo vídeo e muito obrigado!